amigos, eu sou o Titi e esses são os meus 20 centavos. E hoje eu vou falar de um negócio interessante pra você. Talvez você tenha perdido o meu outro vídeo que fala da questão do contexto e tudo mais. Se esse é o seu caso, clica aqui, ó. Clica aqui no meu videozinho e você vai entender do que eu tô falando. Clicou? Então vai sumir, ó. Pá! Sumiu. Essa questão de contextualização da Bíblia é uma coisa longa, o assunto vai longe. E hoje eu vou dar um outro exemplo para vocês. Se você abrir sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 14, versículo 11, você vai ler uma frase que diz assim: porque quem se engrandece será humilhado, mas quem se humilha será engrandecido. E aí, para piorar, você vai ler lá em Mateus 5,3 o seguinte: felizes são os humildes, porque deles é o reino dos céus. A uma primeira vista parece que você tem que se humilhar, que você tem que jogar sua cara lá no chão para conseguir fazer com que Deus goste de você, para que um dia você seja reconhecido por Deus como uma boa pessoa. Ou seja, eu preciso só me ferrar na vida para ter o favor de Deus? É obrigatório que eu passe a vida na miséria, sendo humilhado todo dia para que Deus goste de mim? É isso que a Bíblia quer me dizer. Bom, vamos deixar a Bíblia resolver isso aí? Vamos continuar no livro de Mateus, capítulo 20, dos versículos 25 ao 28. Então Jesus chamou todos para perto de si e disse: como vocês sabem, os governadores dos povos pagãos têm as autoridades sobre eles, os poderosos mandam neles. Mas entre vocês não pode ser assim. Pelo contrário, quem quiser ser importante, que sirva aos outros. E quem quiser ser o primeiro, que seja o escravo de vocês. Porque até o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida para salvar muita gente. Aqui Jesus começa a dar uma indicação do que é que ele quer dizer quando ele fala nessa questão de humildade. E a gente começa a entender que esse termo humilhação tem mais a ver com ser humilde do que com ser humilhado. Jesus, o cara, Deus na terra, o Messias, o nosso Salvador, ele falou que a gente tem que servir da mesma maneira que ele serviu. Que aí a gente vai estar no caminho certo. Ah, Titi, mas é fácil falar, né? Difícil é fazer. Difícil é ir lá e servir, né? E principalmente servir quem não merece. Tô fora. Pois é, Jesus não falou só não, ele fez. Vamos ler? Abre aí no Evangelho de João, no capítulo 13. Nós vamos ler dos versículos 2 ao 5 e depois do 12 ao 17. Olha só a história. Jesus e os seus discípulos estavam jantando. O diabo já havia posto na cabeça de Judas, filho de Simão Iscariotes, a ideia de trair Jesus. Jesus sabia que o Pai lhe tinha dado todo o poder e sabia também que tinha vindo de Deus e que ia para Deus. Então se levantou, tirou sua capa, pegou uma toalha e a amarrou na cintura. Em seguida, pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha. Vamos contextualizar um pouquinho aqui antes de terminar a leitura. Isso que a gente acabou de ler faz parte da Santa Ceia. Sabe a Santa Ceia, aquele quadro que você vê Jesus numa mesa com 12 discípulos, todo mundo do mesmo lado, olhando para a câmera, discutindo, comendo e batendo papo? Pois é, aquela imagem não tem nada a ver com a realidade. A realidade é que naquela época o pessoal andava pra caramba por aí. E não tinha asfalto não. Então o pé da galera ficava bem sujo, principalmente porque a gente sabe que eles andavam de sandália. Aí eles chegaram para comer. O problema é que a mesa que eles tinham para comer não era a mesa que a gente tem hoje, que a gente senta na cadeira, bonitinho e come. Era meio que um tablado no chão. Então você comia meio deitado assim. E você já imaginou o que acontece, né? O seu pé ficava muito perto da mesa, muito perto da comida. Então, normalmente, quando a pessoa que estava oferecendo o jantar era uma pessoa que tinha grana, ela tinha um escravo ou um servo que antes dos convidados começarem a comer, ele fazia o tour da mesa limpando o pé de todo mundo antes deles comerem. Para ninguém comer sentindo o cheiro do pé dos outros. Mas vocês já conseguiram entender que no caso de Jesus não tinha servo e não tinha escravo nenhum antes da Santa Ceia. E eu imagino que os discípulos estavam um olhando para a cara do outro pensando assim: quem é que vai limpar o nosso pé antes da gente começar a comer? Eu não vou. Manda o Mateus. Ah, se Felipe quiser, ele faz. De repente o Bartolomeu se manca que não tá fazendo nada e vem pelo menos limpar o pé da gente, né? Alguma coisa nesse sentido. Mas quem levanta para limpar o pé de todo mundo? Jesus. Ele se levanta, pega uma toalhinha, pega uma bacia de água e começa a limpar o pé dos discípulos. O mestre. A gente nem vai se deter na parte que Pedro fala que Jesus não ia limpar o pé dele, que Jesus dá uma respostinha invertida para ele e tudo mais. A gente vai lá direto pro versículo 12, a gente vai ler até o versículo 17. Depois de lavar os pés dos discípulos, Jesus vestiu de novo a capa, sentou-se outra vez à mesa e perguntou: vocês entenderam o que eu fiz? Vocês me chamam de mestre e de senhor, e têm razão, pois eu sou mesmo. Se eu, o senhor e o mestre, lavei o pé de vocês, então vocês devem lavar os pés uns dos outros.
pois eu dei o exemplo para que vocês façam o que eu fiz. E eu afirmo a vocês que isto é verdade. O empregado não é mais importante que o patrão, e o mensageiro não é mais importante do que aquele que o enviou. Já que vocês conhecem essa verdade, serão felizes se a praticarem. Jesus, amigo, não era um cara de blá blá blá, não. Tudo que ele falava, ele fazia. Quando lá em Mateus ele falou que a gente tinha que ser servo, que a gente tinha que tirar esse rei da nossa barriga e achar que a gente é mais importante que os outros, ele não estava só teorizando, não. Ele estava falando a verdade. Tanto verdade que ele foi e praticou. Mostrou o exemplo para os discípulos, para eles entenderem essa lição de humildade. O que a gente acha que é uma humilhação, para Deus é um sinal de exaltação. E também o contrário. O que a gente acha que é ser exaltado, para Deus nada mais é do que um grande papelão, uma grande humilhação. Quando a Bíblia fala pra gente se humilhar, ela tá falando pra gente servir as pessoas. Pra gente querer pro nosso próximo o mesmo bem que a gente quer pra gente. E Deus deu talento para todo mundo. E todo mundo com seu talento pode fazer a vida das pessoas que estão ao seu redor um pouco mais feliz todos os dias. E essa é a nossa missão. Dispor do nosso tempo, do nosso esforço e dos nossos talentos para fazer a vida das pessoas feliz. Para terminar o raciocínio, a gente vai ler uma carta que Paulo escreveu para os Filipenses. Um pedacinho da carta, no capítulo 2, dos versos 5 ao 8. Tenham em vocês o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus tinha. Ele tinha a natureza de Deus, mas não tentou ficar igual a Deus. Pelo contrário, ele abriu mão de tudo que era seu e tomou a natureza de servo, tornando-se assim igual aos seres humanos e vivendo a vida comum de um ser humano. Ele foi humilde e obedeceu a Deus até a morte de cruz. Para terminar o raciocínio aqui, é importante que a gente entenda esse outro aspecto da humilhação, esse outro aspecto da humildade. Essa parte que Jesus era servo, isso a gente já viu na Bíblia e Paulo está confirmando aqui. Agora, Paulo coloca um outro elemento. Jesus foi servo e ele foi obediente a Deus. Ele foi obediente até a morte. Isso também faz parte do nosso processo de aprendermos a sermos humildes todos os dias. A gente serve as pessoas e a gente é obediente a Deus. E muitas vezes parece que ser obediente a Deus é bem uma humilhação. E a vontade que dá é largar tudo pro alto e tocar a vida. Mas não precisa se desesperar. Deus tem um prêmio reservado no final da linha para todos aqueles que quiserem fazer parte do time dele. Time dos humildes. Time dos humilhados. E mais que isso, não só esse prêmio está reservado para a gente no final da linha, mas durante todo o caminho a gente aprende que viver como Jesus viveu é a maneira mais feliz de levar a vida. Pensa nisso e vai ver que a vida vai mudar. Beleza? Eu espero que você tenha gostado desse capítulo. Eu queria agradecer especialmente a Cláudia Afonso, porque foi ela que me sugeriu o tema do nosso capítulo de hoje. Tamo junto! Não se esquece de se inscrever no canal. Não se esquece de curtir o vídeo e dar essa força aí pra gente. Se você não viu meus outros vídeos ainda, é só acessar na barra do menu aqui no lado do YouTube. Mas se você tá no Facebook, você pode acessar direto na timeline. Os outros vídeos estão aqui embaixo. Não se esquece também de se inscrever na página do Facebook para você receber em primeira mão lá na sua timeline todas as novidades dos meus 20 centavos. Eu espero que a gente possa se encontrar em breve. Valeu! Abraço! Até mais! Uau!